Vamos lá. Obrigada. Pronto. Já estamos já online, já estamos transmitindo, né? Então, vamos aguardar um pouquinho a participação das Uhum. pessoas, né? E, enquanto isso, eu gostaria só de informar aos amigos que ainda está uma certa indecisão do nosso retorno no grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg, né? A Federação Espírita do Estado do Ceará, ela publicou uma nota, né, pedindo cautela às pessoas, e como nessa reabertura, cautela nessa reabertura. E como o nosso grupo é um grupo formado por pessoas já de uma idade um pouco mais avançada, né, então a gente precisa ter uma cautela redobrada. Ali já não tem mais o pessoal na flor da juventude. Né? Eu acho que um dos mais novos lá sou eu. Né? Então, a gente precisa ter um cuidado a mais. Tá? Então, ainda não temos uma previsão para reabrir o nosso grupo. Mas, enquanto isso, a gente não vai perder o vínculo com as pessoas por causa da transmissão que nós estamos fazendo. Então, todas as sextas-feiras, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é esse vínculo que nós estamos tendo para com os nossos amigos, aqueles que frequentam a nossa casa e agora aqueles que já estão assistindo. Nunca foram na nossa casa, mas já está assistindo às lives do grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg. Inclusive, eu tenho recebido telefonema e algumas mensagens pedindo, as pessoas pedindo para nós continuarmos com as lives. E nós vamos continuar. Eu só informo o seguinte: sexta-feira não dá para nós continuarmos, porque na sexta-feira nós temos a nossa atividade presencial lá no grupo. Então, a gente vai continuar com as lives, mas vamos mudar o dia para que possamos nos adequar com um certo horário e a data certa. Mas isso aí a gente passa depois para todos, tá bom? Então, boa noite a todos os nossos amigos que já estão chegando e até as pessoas já conosco ao vivo. Então, eu abro a palavra aí para você, Patrícia, dar boa noite. Tem muita gente aí que te conhece. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas que estão vindo assistir. Sejam todos bem-vindos. E aí, Ruth? Nossa, boa noite a todos, né? Boa noite, Patrícia. Obrigada pela sua participação na noite de hoje, né? E que a nossa palestra seja bem dinâmica e que os nossos amigos possam, e que você possa retornar uma outra vez. E obrigada aos nossos irmãos que estão presentes nesse momento. Com certeza, retornar vai, porque uma das coisas que eu faço com os expositores aqui em Fortaleza é perturbar, viu? Eu perturbo. Né? Então, nós temos aqui já alguns amigos, a Edilene Rodrigues, Mônica Salles, a Edna Nascimento, Castelo Branco, Edineide, a Marta Marques, a Dona Ivana, lá do grupo, a Tânia Camargo, Socorro Farias, Lucilene Fernandes, Dori Vasconcelos, ou seja, e a Marta está falando que a Unidas por Amor está presente, o grupo Unidas por Amor, né? Tá certo. O Ibope está grande. Tá. O pessoal aí está participando, né? Então, eu já até aviso aí, o pessoal pode fazer perguntas difíceis, que com certeza a Patrícia vai responder todas elas. Vamos fazer perguntas difíceis mesmo. Não é não, Patrícia?
Vamos lá. Vamos iniciar, como você né? falou para mim, se sei, digo que sei. Se não sei, que não sei. Respondemos na próxima. Verdade. Pois é. Na verdade, quem disse isso foi o presidente da federação aqui do Ceará, o Luciano Klein. Né? O Luciano Klein, numa live aí do Rio, falou: olha, se sei, digo que sei. Se eu não sei, digo que não sei, e pronto. A gente só responde na próxima semana. Né? Depois que estudar, analisar, a gente responde na próxima semana. Tá bom. Bem, então vamos iniciar. Hoje o tema, dando continuidade, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. E hoje nós vamos falar sobre os mundos de expiações e provas. Né, que, na verdade, o planeta Terra é o mundo de provas e expiações. E a Patrícia vai falar, né, as características gerais desses mundos de expiações e provas. Dando continuidade, aquelas pessoas que vêm acompanhando o nosso Evangelho, ele vai ver que é uma continuidade dos temas que nós já falamos anteriormente. É um reforço que vai acontecer. Tá? Então, vamos fazer a prece inicial para que a gente possa se sintonizar com a espiritualidade amiga. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de infinita misericórdia, que nos concedeu esta oportunidade da encarnação para a nossa evolução espiritual, que possamos aproveitá-la da melhor forma possível, de preferência praticando o bem, a caridade e a fraternidade com nossos próximos. Vamos pensar também no irmão maior Jesus, companheiro inseparável, que nos acompanha em todos os momentos da vida e que se aproxima mais ainda nos momentos difíceis, quando pensamos que estamos falindo, e vamos agradecê-lo, a companhia fraterna e a permissão que ele sempre dá aos espíritos amigos de se aproximarem de nós para nos auxiliar nessa jornada rumo ao reino celestial. E nesse momento, Senhor Jesus, agradecidos por estarmos uma vez mais reunidos em torno do seu nome, rogamos as suas bênçãos, Senhor, e que nós, encarnados e desencarnados, fraternalmente juntos, possamos estudar um pouco mais dos seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Bem, então a Ruth vai fazer a leitura do item 13, né, sendo que os itens desenvolvidos serão 13, 14 e 15, né? Então, seria bom depois as pessoas lerem na íntegra, no Evangelho segundo o Espiritismo, esses itens 13, 14 e 15, para entender qual o tema, qual a ideia que Allan Kardec nos traz sobre esses mundos de expiações e provas. A Ruth vai fazer a leitura do item 13. Bom, dando continuidade, que nós já estamos nas instruções dos Espíritos. Né? Item 13 é uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1862, mundo de provas e expiações. Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais, a superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos, ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral.
Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. E eu passo a palavra para a nossa amiga Patrícia, para ela dar continuidade ao nosso estudo da noite de hoje. É com você, Patrícia. Fica à vontade, viu? Ok. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Foi um desafio que a Cília me lançou e cá estou para cumpri-lo. Que os bons espíritos possam favorecer boas reflexões, assim como a mensagem que nós vamos falar hoje, e que eu possa contribuir para que essa mensagem chegue a vocês. Bem, nós estamos falando sobre os mundos de expiação e provas, né? Esse tema, ele é tratado no capítulo 3, né? Fala, há muitas moradas na casa de meu pai. E esse capítulo, ele inicia com uma citação de João. Eu vou ler essa citação para a gente começar a discorrer sobre essa temática. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Né? João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Né? Ele fala da casa do Pai. Né? E o que é essa casa do Pai? É o universo. E essas diferentes moradas, o que é que elas são? Né? Elas são os mundos que estão no espaço infinito. Esses mundos são considerados estações para a evolução dos espíritos. Né? Então, assim, existe uma diversidade de categorias de mundos habitados, né? E vale dizer que esses mundos, as condições, né, vão estar diretamente ligadas, não só as condições, como as características, aos habitantes desse mundo, né? Então, essa classificação, ela foi organizada por Kardec, a partir da orientação dos espíritos, com o objetivo de nos fazer compreender onde estamos, em que ponto estamos e o que precisamos fazer para buscar crescer e evoluir no mundo em que a gente se encontra. Né? Eu tenho uma classificação dos mundos em primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e celestes. Os mundos primitivos são aqueles onde há as primeiras encarnações dos espíritos. Os mundos de expiação e de provas são aqueles, de uma forma geral, daqui a pouco eu vou me deter melhor, onde o mal, ele se sobressai. Os de regeneração são mundos em que há um equilíbrio entre o bem e o mal, em que os espíritos que precisam expiar, eles vão retomar as forças para seguirem nas suas missões, né, no que precisam seguir em suas vidas. Os mundos felizes são aqueles onde o bem se sobressai ao mal, e os mundos celestes são aqueles onde não existe mal, só existe o bem. Né? E vamos agora falar sobre esse mundo de expiação e provas, que é um mundo que está acima dos mundos primitivos, né? Onde os espíritos iniciam seus processos reencarnatórios, né? A sua formação espiritual propriamente dita, né, como ser pensante e racional, tá? Então, esse capítulo, né, e esse item, que é o mundo de expiação e provas, que foi escrito por Santo Agostinho, né, em 1862, ele vai discorrendo sobre as características desse mundo de expiação e provas, né? E uma delas, que a própria Ruth citou na sua leitura, é justamente a superioridade da inteligência de um grande número de habitantes desse mundo.
Isso mostra o quê? Que esses habitantes, eles já estão passando por todo um processo de evolução, de progressão espiritual. Mas, acima de tudo, por uma evolução intelectual, né? E aí a gente fica, mas a questão moral, como ela fica nesses mundos, né? São espíritos que precisam crescer muito do ponto de vista moral, tá? Eles trazem vícios e paixões inferiores, né, que dificultam muito a sua vida e que trazem ali grandes consequências para que haja essa retomada, né, e essa busca pelas melhorias, certo? E essa superioridade intelectual, muitas vezes, ela não está no mesmo nível da moral, tá? Mas ela favorece o quê? Ela faz com que o espírito, com que o ser entenda, compreenda, consiga diferenciar o bem do mal, o certo do errado, e tome as suas decisões, possa colocar em prática o seu livre-arbítrio. Quanto maior essa inteligência, maior essa compreensão, mais apropriado do livre-arbítrio esse espírito vai estar, e maior a sua responsabilidade frente às suas atitudes e decisões, né? Quanto maior o conhecimento e entendimento sobre o que eu faço, maior está a questão da minha responsabilidade perante esses atos e essas atitudes que eu tomo na minha vida, tá? Então, essa questão da inteligência é uma das características. A maioria dos habitantes desses mundos, eles possuem realmente uma inteligência que se sobressai, mas uma moral que ainda está muito necessitada de trabalho, de amadurecimento, de desenvolvimento, tá? E é considerado, ele fala no texto, que é um mundo ingrato, né? Os espíritos falam que pode ser considerado um mundo miserável. Por quê? Porque é um local, pelo nome, né? Num mundo de expiações e provas, é um lugar onde os espíritos vão estar ali para expiar, em sua maioria, não são todos os espíritos que têm essa questão da expiação, mas aqueles que têm, né, os espíritos, eles falam que essa expiação, ela vem, muitas vezes os espíritos vêm de outros mundos que estavam num processo de evolução melhor, eles são ali excluídos, exilados, expatriados desses mundos, vêm para um mundo que está num processo bem mais inferior do ponto de vista de evolução, e aí eles espiam, porque eles sabem, eles têm uma inteligência e uma sensibilidade maior. Mas por que eles foram expatriados, excluídos desses mundos? Porque eles se rebelaram contra as leis de Deus, né? Porque eles permaneceram no mal, apesar de saber, de conhecer e de entender muitas coisas, né? Quando a gente pensa nessa evolução intelectual, isso me remete aos povos da antiguidade, né? Povos que construíram, que tinham conhecimento matemático, de arquitetura, as questões culturais, as questões de costumes extremamente desenvolvidos, né? A gente tem aí monumentos que foram construídos na antiguidade que ninguém sabe ainda como eles conseguiram produzir, favorecer essa construção, né? Então, a gente vê que existia uma elevação intelectual, um entendimento, mas o espírito ele se manteve, né, nessas atitudes contra as leis divinas. E aí fala o quê? Que os espíritos que encarnam nos mundos primitivos são crianças espirituais. E que aqueles que estão nos mundos de prova, de expiação e provas, são aqueles que estão na adolescência, né? Nesse início da adolescência, nessa fase mais rebelde, mais questionadora, né? E que às vezes quer ir contra as decisões do pai, né? E a gente está nesse processo de buscar esse entendimento para que a gente possa
evoluir, para que a gente possa nos melhorarmos como pessoas, como espíritos, enfim, como seres que nós somos, né? Lembrando de que expiação vem do latim expiatone, e ela está relacionada com castigo, com punição, com uma pena que precisa ser cumprida. E aí se diz que a Terra, né, nosso mundo, é uma penitenciária, é um hospital, né, os espíritos trazem até que é um pantanal, né, é um arrabalde, é um local bem distante ainda daquilo que é o ideal, tá? E a provação, pelo próprio nome, né, provação, prova. A prova, ela serve para eu mostrar o meu aprendizado em relação a determinada situação. Então, há espíritos que estão em expiação e provas, há espíritos que estão expiando, há espíritos que estão passando por provações. Varia muito de espírito para espírito, de vivência para vivência, porque cada um tem as suas demandas, né? E cada um passa por aquilo que é melhor naquele momento, né? Então, assim, a gente tem espíritos que estão nessa condição de expiação ou de provação, tá? E esses espíritos, a gente pode se questionar, mas que tipo de espírito faz parte, está presente nesses mundos de expiação e provas? Aí eu recordo vocês da escala espírita, né? A escala espírita, ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, tá? Vai da questão 100 até a questão 113, e também está presente na Revista Espírita de 1858, fevereiro, no item 73, e Kardec traz ali a organização, junto com as orientações dos espíritos, da classificação dos mundos em 3 ordens. Nós temos os espíritos, né, em 3 ordens. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos, e aí a gente tem os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, os espíritos neutros, batedores e perturbadores. Nós temos os da segunda ordem, que são os bons espíritos. Nós temos os benévolos, os sóbrios, sábios, os prudentes, os superiores, e nós temos a primeira ordem, que é dos espíritos puros, tá? A Terra, né? Qual tipo de espírito está presente em maior quantidade na Terra? Os espíritos trazem para a gente que os espíritos neutros, tá? E o que são os espíritos neutros? No Livro dos Espíritos, na questão 105, Kardec traz a definição, a classificação, né, desse tipo de espírito, que são espíritos que não são bastante bons para permanecerem no bem e que não são bastante maus para permanecerem no mal. Então, eles ficam entre um e outro polo, tá? E eles são muito ligados às questões materiais e aos prazeres que eles usufruem no nosso mundo, certo? Então, assim, esse é o tipo de espírito mais comum nesse mundo de expiação e provas, na nossa Terra, tá certo? Mas vale dizer, gente, que não há só esses tipos. A gente tem, eles trazem que os selvagens, que são espíritos que ainda se encontram nesse estado mais primitivo, que estão presentes no nosso planeta, e a gente vê aquelas nações que são bárbaras, né, que fazem atrocidades. É claro que isso era bem mais comum no passado, né? Mas ainda existem. A gente vê os espíritos semi-civilizados, né? Que são, como exemplo, as raças indígenas da Terra, e eles já passaram por um certo processo de evolução, tá? Mas retomando esses espíritos que são os expatriados, que a gente falou, que estão no processo de expiação, eles têm uma função muito importante no nosso mundo, né? Eles trazem esse progresso, eles favorecem a evolução daqueles que ainda não estão
nesse processo intelectual. E como eu falei há pouco, o entendimento cognitivo, intelectual, vai favorecer as minhas reflexões e vai influenciar nas minhas atitudes. Eu vou poder tomar decisões bem pensadas, né? Quando eu raciocino, quando eu tenho um entendimento, né? Então, esses espíritos, eles vêm para ajudar a alavancar o progresso nos mundos onde eles são para onde eles são enviados, tá certo? Uma outra característica desses mundos de expiação e provas é a perversidade dos homens, né? Porque, como eu falei para vocês, o mal, ele se sobressai, tá? E a inclemência da natureza, alguns fenômenos naturais. A gente vê, por exemplo, no nosso mundo, que existem algumas situações que você se questiona por que elas surgiram daquela forma. Tem algumas que a gente entende que são influência do homem, né? Porque a forma como a gente trata o meio ambiente, a forma como a gente... os nossos hábitos, a questão do consumismo, né? Mas existem outros fenômenos que a gente não entende, né? Placas tectônicas, terremotos, maremotos, né? Enfim, então essa natureza ela é bem inclemente. E esse homem, ele é bem perverso, né? A gente tem aí, quando a gente começa a analisar a nossa terra, né? A gente vê as maldades, a violência, as guerras, né? A inveja, o ciúme, enfim, as paixões inferiores, tudo isso que é muito alimentado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, que são as chagas, conforme os espíritos falam, né? São a base de todos esses comportamentos, de todas essas ocorrências, tá certo? E aí a gente volta, né, nessa ideia de que a Terra é um planeta penitenciária, um planeta hospital, mas é importante a gente lembrar que ela é também um planeta escola, tá? A gente não está só para penar, nós estamos para aprender, né? Não estamos aqui por acaso. Esse é o melhor lugar nesse momento para cada um de nós que estamos aqui, né? E que essa evolução depende de nós também, tá certo? Então, na nossa Terra, a gente tem várias situações em que a matéria ela predomina. E aí surge a questão da dependência, das necessidades, da decomposição, sentidos grosseiros. A nossa locomoção é uma locomoção mais arrastada, mais pesada, diferente de mundos superiores que os espíritos trazem, em que a locomoção é bem mais fluida, né? Não existe ali um esforço orgânico para esse ato, né? Para a gente já é um ato que demanda uma condição orgânica, né? E aí, quando eu tenho essa materialidade como característica, né? Aí vem a questão como lidar com a morte, né? Quando as pessoas são muito ligadas a essas ideias materiais, o entendimento da morte ele fica muito complicado e ele pode gerar até um certo pavor, né? Até porque o processo nesses mundos é um processo, né, em que você vai se despojar da sua organização física para poder seguir para o mundo espiritual, né? Passa por um processo material. Então, realmente, não é fácil para muitas pessoas compreenderem, né, essa sutileza, a questão do espírito e da vida após a morte, né? Então, a gente ainda encontra muitas pessoas que sofrem muito nesse processo, não só aquelas que estão passando por ele diretamente, como aquelas que estão vivenciando a perda, o desencarne de alguém muito querido, muito próximo, né? Nesses planetas de provas e expiações, tá? A gente percebe que falta
o necessário básico. As desigualdades, elas são muito presentes e muito visíveis, né? Eu tenho os polos, eu tenho quem fica lá na ponta com os excessos, e eu tenho aqueles que estão lá na outra ponta com a falta, com a miséria, né? Então, existe uma desigualdade muito grande. E essa desigualdade, ela poderia ser bem aproveitada quando a gente pensa nas ações de caridade, de fraternidade, né? De solidariedade para com o próximo, tá? Então, o que os espíritos falam é que nesses mundos ainda é necessário o mal para que se possa entender o bem. Assim como eu preciso ter a noite para admirar o dia, eu preciso ter a doença para apreciar a saúde, né? Então, a gente, pelas nossas dificuldades em relação a esse entendimento mais sublime das verdades e das leis de Deus, a gente precisa ainda dessas vivências dolorosas para a gente enxergar, né, o que a gente precisa melhorar e se melhorar e buscar essa melhoria, né? Infelizmente, no nosso mundo. Claro que cada um está num processo de evolução, né? E aí, eu vou fazer uma citação aqui do Rui Barbosa, um poeta e estadista brasileiro, né? Que nasceu em 1849 e desencarnou em 1923. Ele diz o seguinte: olha só como é atual esse pensamento, tá? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto, né? A gente está num momento em que os meios de comunicação, a gente vê as redes sociais, a divulgação de coisas, de realmente situações muito difíceis, de notícias ruins, né? E aí, como se divulga muito, se acredita que só existe isso, né? E muitas pessoas desanimam. A gente tá começando o mês de setembro, né? A gente tem um setembro amarelo, que é um mês em que se faz toda uma campanha contra o suicídio, né? O suicídio de pessoas que se desencantam com o mundo e com a vida, né? E, na realidade, o mundo está num momento em que todas as características elas são presentes, mas nós temos um processo de evolução, um processo de progresso, né? É claro que quando eu penso, quando eu começo a analisar, eu tenho que perceber que também há coisas boas, pessoas boas, situações boas acontecendo em muitos lugares, né? E quando se fala dessa questão da vergonha de ser honesto, né, a gente fala muito sobre a questão da normose. Eu tenho que ser normal, né? Mas ser normal não necessariamente é ser correto, né? Eu tenho que pensar, refletir sobre aquilo que é correto, né? Para não ficar nessa vivência do normal e estar caminhando numa direção errada para mim, não nessa busca de evolução, né? E o fato da gente ter os conhecimentos espíritas, desses ensinamentos, eles nos mostram muito como a gente não é do mundo, a gente está no mundo. A gente vai viver, estamos vivendo em sociedade, há regras que precisamos seguir, mas eu não tenho que ser como os outros. Eu tenho que fazer diferente, né? É isso que faz a diferença, tá? E aí eu trago uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 1018, em que Kardec pergunta: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? E os espíritos respondem: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus.
E esse os bons vencerem os maus não é o fato dos bons entrarem em guerra com os maus. São eles se sobreporem, eles estarem em maioria, eles fazerem esse bem acontecer e prevalecer, né? E aí eu lembro como é importante a gente ter cuidados, nós temos cuidados, porque a minha evolução, ela deve ser individual, mas ela também é coletiva, tá? Eu vou contribuir para o coletivo, né? A partir do momento que eu evoluo, o coletivo vai evoluir também comigo. Eu vou estar favorecendo isso. Portanto, a necessidade da gente... Jesus traz o fato que a gente precisa orar e vigiar, ter o entendimento sobre aquilo que a gente está fazendo, tá? A gente precisa se trabalhar, se transformar. Aí vem um termo chamado reforma íntima, mas que pode ser uma transformação interior, enfim. Tudo que serve para a gente se conhecer, saber o que precisamos melhorar em nós e buscarmos as melhorias. Lembrando que as transformações, elas não acontecem do dia para a noite. É um caminho que se traça. Ela vai ocorrer de forma lenta, passo a passo, mas ela acontece, né? A gente tem aí uma lei do progresso. E aí eu me reporto ao Livro dos Espíritos, nas questões 776 e 800, até a 802, em que os espíritos falam sobre a lei do progresso. É uma lei divina, é uma lei imutável. Todos nós progredimos e vamos continuar progredindo na direção de Deus. Cada um na sua velocidade, cada um com as suas experiências íntimas, né? É um progresso sem cessar. Não existe retrocesso. Ninguém evolui. A gente sempre vai estar evoluindo, né? Então, essa ideia, isso dá, pelo menos em mim, né? Me dá um conforto de entender que aquele que ainda não entende determinada situação e que age equivocado em relação a muitas decisões, atitudes, que uma hora ele vai entender e ele vai transformar esse tipo de comportamento, de atitude, na hora dele, não na minha, né? Assim como eu também não transformo na hora que o outro quer, mas na hora que eu estou disposta, que eu estou com vontade e que eu busco essa transformação, né? E eu vou trazer também uma fala sobre o capítulo 18 de A Gênese, em que ele fala sobre sinais dos tempos, a geração nova, sobre essa questão da Terra estar caminhando no processo evolutivo de progresso, né, caminhando na direção de um mundo de regeneração. Todos temos potencial para isso. E o que os espíritos trazem é que nós precisamos progredir fazendo reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Gente, isso falta. Não é mais a inteligência. É claro que a inteligência tem sempre mais a evoluir, mas precisamos buscar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Manter e fazer com que esse bem-estar, com que essa evolução moral, ela permaneça no ambiente. Esse ambiente seja favorável. Não posso mais pensar só em mim. Eu tenho que pensar em mim, como eu falei há pouco para vocês, eu tenho que me conhecer, buscar a minha transformação íntima, mas eu tenho que colaborar com o coletivo. O coletivo é muito importante. Eu também tenho missão com o coletivo, seja com a minha família, seja com o meu espaço de trabalho, seja com o meu grupo espírita. Todos nós temos missões, não só individuais, mas com a coletividade também, né? E o conhecimento, ele é muito importante, mas a ação é ela quem vai arrematar tudo. Não adianta eu ter conhecimento, ter intelectualidade e eu não ter bondade,
né? Eu preciso desenvolver. Como eu falei há pouco, não é do dia para a noite, mas a gente tem que buscar isso e é possível. E nosso planeta está nesse processo de transformação. Quando isso vai acontecer? Quando ele vai se transformar num mundo de regeneração? Não tem uma data precisa. A gente vê como a humanidade caminhou no processo evolutivo, do ponto de vista intelectual, de costumes, cultural, levaram muitos anos. E, sinceramente, muitos pensadores falam que, assim, não importa a chegada, o que importa é o caminhar. É o que você está fazendo nesse caminhar. Como nós estamos contribuindo para a evolução do nosso mundo, né? E aí eu vou trazer, para finalizar a minha fala, uma citação da Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, tá? Ela diz assim: o conhecimento liberta, mas a ação correta dignifica. O conhecimento dá confiança, no entanto, a experiência resulta da prática daquilo que se sabe. Sem dúvida, o conhecimento é muito importante no processo de expansão do intelecto. No entanto, no que diz respeito à expansão da consciência e dos sentimentos, somente o amor é possuidor do meio mais eficaz para facultar o êxito, né? O amor é a base de tudo. Amai-vos uns aos outros. Precisamos colocar isso em prática. Precisamos colocar para conosco, nos amar, nos perdoar, nos entender, nos transformar e caminhar. Caminhando, eu estou contribuindo para que este mundo também caminhe e se torne um lugar muito melhor para todos nós e para as pessoas que a gente ama. É isso, gente. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado, viu, pelas palavras que realmente esclareceram muitos pontos que ainda estavam obscuros, tá bom? Vamos lá, Ruth. E aí, a participação aí do pessoal, como é que foi? Muita pergunta? Vamos aproveitar que a Patrícia está aqui do nosso lado. A Ruth estava com o microfone desligado, Ruth. Já está ligado agora. Patrícia precisa voltar mais vezes. Olha! Então, nós temos aqui... a Marta fez 2 questionamentos. A Martinha. E ela perguntou qual é a diferença entre provas e expiação, que eu acho que você, antes dela fazer essa pergunta, você já tinha colocado, né? Já respondeu. Então, eu vou passar para a próxima pergunta dela. E ela faz assim: muitos estudiosos do espiritismo dizem que o mundo de regeneração ainda está muito longe, porque a mudança depende dos espíritos que aqui se encarnam. O que você acha disso? Eu concordo, porque como a gente abordou no início, a gente disse que a classificação do mundo vai estar diretamente relacionada com o grau de evolução dos seus habitantes. Se são habitantes que estão ali, têm características inferiores, vão ser mundos mais inferiores. Se esses habitantes possuem posturas, né, dos espíritos ali, dos bons espíritos, como a gente viu na escala espírita, vão ser mundos bem melhores e muito mais elevados. Então, realmente depende muito dos habitantes. É claro que vai chegar um momento em que alguns vão apresentar características mais condizentes com o mundo de regeneração do que outros. E aí vai acontecer aquele exílio, como a gente falou no início, do espírito ir para um local em que ele se encaixe, porque ele ainda precisa desenvolver essa bondade, essa justiça, esse amor para com o próximo, né? Isso mesmo. E tem uma pergunta aqui do Jadson, que eu acho que você não conhece, né? O Jadson Façanha. Então, vamos lá, a pergunta do Jadson.
Como diferenciar uma encarnação de expiação de uma de provas? Pronto. Os espíritos explicam que, assim, expiação é aquilo que te faz sofrer intimamente, intensamente. É o que Jesus falava do ranger de dentes. Né? Você está passando, você não se conforma com aquela situação, você está sofrendo demais, né? É diferente de provas. A prova, eu vou comprovar que eu já consegui adquirir determinada característica. Exemplo, nessa vivência eu vou conviver com pessoas de tal característica para mostrar que eu tenho paciência, porque eu já desenvolvi a paciência, né? Já desenvolvi a tolerância. Então, a aprovação é bem mais suave. E o espírito, ele não se contorce nessa vivência, né? Ele aceita melhor essa vivência, diferente da expiação, que é algo extremamente sofrido para aquele que está passando. Reclama mais, né? A pessoa reclama mais. Porque geralmente a prova, né, conforme dizem os espíritos, é uma escolha, né? É uma escolha que o espírito faz, então ele tem muito mais resignação, né? E muitas vezes a expiação é uma coisa, até certo ponto, imposta. Nós somos obrigados a passar por aquilo ali. Então, às vezes, os espíritos eles não se resignam com a situação que se encontra, e se lamentam, né? Ou se revoltam. Se revoltam. Uhum. Pois é, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque Allan Kardec, e os espíritos, é claro, dizem que isso é uma característica, mas não quer dizer que seja isso. Isso. Né? Tem que tomar cuidado. Há expiações que a pessoa sofre, mas ela vai passando por essa expiação. Não quer dizer que ela tem que ficar inconformada. Isso. Né? Mas é algo extremamente sofrido para ela. É diferente da aprovação. Isso. Né? Inclusive, tem muitos espíritos que passam por uma expiação e ela se transforma em numa verdadeira prova para ele. Uhum. Né? Uma expiação, dependendo da forma que eu receba, da forma que eu conduzo, eu posso transformá-la numa prova. Né? Interessante. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Eu não sei qual é o item correto, mas as pessoas podem procurar no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos dizem essa situação, que eu posso me aproveitar da minha expiação e transformar ela numa prova. Né? É importante que a gente saiba disso. Bom, tem um comentário aqui da nossa irmã Irlene, né? Mais um talento do ICE. Olha aí. Comentário da Irlene, né? Tem uma pergunta aqui do João Paulo, JP, mas o Fernando logo em seguida respondeu para ele, né? Que a pergunta é a seguinte: qual a ligação entre povos indígenas semi-civilizados e evolução espiritual? Então, eu vou ler aqui a resposta do Fernando para ele. Aí, o Fernando... Quando ela falou em povos indígenas, João, ela falou daqueles grupos descobertos há pouco tempo, sem nunca terem contato com a civilização propriamente dita, e que vivem em uma sociedade bem rudimentar em todos os aspectos. A solidariedade entre os mundos e povos em processo de evolução é maior que imaginamos. Se você quiser fazer algum comentário em cima do comentário do Fernando. Basicamente foi isso, né? Quando a gente falou das raças indígenas da Terra, né, que os espíritos trazem como exemplo desses espíritos semi-civilizados, realmente são espíritos que vivem de uma forma mais isolada, de forma mais rudimentar, mas já tem uma noção de organização, de coletividade, né? Já tem um certo progresso quando eu penso em povos bárbaros, que realmente ainda precisam florescer o início desse tipo de vivência, né? Não é uma vivência tão organizada como nesses casos, mas são
povos que vivem isolados mesmo, que não têm esse contato com os demais, né? Mas que não são primitivos. Não são Isso, não primitivos. são. Eles Eles já já têm passaram. já tem um caminhar, né? E como a gente falou, a Terra, ela é um mundo em que há espíritos neutros, mas há outros tipos de espíritos, né? Aqueles que são mais primitivos estão aqui para nós ajudá-los no processo de evolução deles, e outros que são mais adiantados, que estão aqui no nosso planeta, estão para nos ajudar no nosso É. processo evolutivo. Então, é como o Fernando colocou, é uma solidariedade entre mundos, entre espíritos mesmo, em prol desse progresso, em prol dessa evolução. Existe uma ligação muito forte. Na questão 541 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca uma. Allan Kardec não, os espíritos dizem para Allan Kardec, é a resposta dos espíritos, e que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, existe realmente um elo muito forte nessa ligação. Uma evolução. Nada dá salto na natureza. Nada. Né? Tudo Nada. tem um caminhar, se fala da evolução em espiral, né? Por isso que às vezes a gente tem a Isso. sensação de que não está evoluindo, mas nós estamos em processo evolutivo. Agora temos que ter paciência, temos que passar pela provação da paciência para entender e fazer a nossa parte em relação a isso, né? Quando a gente fala na escala espírita, a gente tem que ver aquela terceira ordem que nós estamos situados na terceira Isso. ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, é uma faixa. A gente pode entender como uma faixa, né? Essa ordem é uma faixa. Então, existem espíritos, os mais atrasados, até aquela faixa dos mais adiantados. Né? E cada um está num processo de aprendizagem, tanto aqueles inferiores quanto os superiores, dentro da faixa. Os superiores que eu estou falando aqueles mais evoluídos dentro dessa faixa de espíritos imperfeitos. Né? Sim. Porque quando a gente fala espíritos superiores, a gente já pensa na segunda ordem. Mas eu estou falando em questão de superioridade de um mais evoluído Dentro do mesmo, dentro né? da mesma classe, da mesma ordem. Né? Sim. Então, Sim. E se não fosse assim, não teria como um ajudar o outro. Imagina se todo mundo soubesse a mesma coisa, nem mais e nem menos. Não teria aprendizado. Né? Então, nós somos colocados em faixas. São faixas que nós somos colocados. Os mais adiantados ajudam aqueles que estão menos adiantados. Mas é interessante que essa questão, né, não dá salto. A evolução, hoje eu não vou dormir imperfeito e amanhã vou acordar um espírito superior. Não, é tudo paulatino e tudo depende, conforme você disse mesmo, tudo vai depender da nossa vontade, né, da nossa vontade de acertar. Isso. Mas só uma última colocação aqui do Jadson para a gente depois passar para encerrar. Ele fala que, como foi colocado sobre os exilados de outros mundos mais evoluídos que vieram para espiar e acabaram ajudando na evolução intelectual e social do nosso planeta na antiguidade, será que outros exilados estão entre nós na atualidade espiando e ajudando mutuamente? Pode ser. Né? Eu não tenho como confirmar. Eu sei que nós temos espíritos que você percebe que eles têm um grau de evolução muito maior do que o nosso e que eles estão aqui para nos ajudar no nosso progresso científico, no progresso em todos os âmbitos,
no progresso espiritual também, né? Nós temos vários exemplos, vários nomes do cristianismo, por exemplo, né? Nós temos um Gandhi lá na Índia, a gente tem os santos, alguns santos, Santa Teresa de Ávila, a gente tem tantos espíritos que vêm aqui e que nos auxiliam, não sei até que ponto eles podem ser ou não exilados, mas assim, o que a gente pode diferenciar é o grau de evolução moral dos espíritos. Se é um espírito que não tem um grau de evolução moral, mas tem um grau de intelectualidade alto, pode ser um espírito exilado. Agora, se é um espírito onde existe um equilíbrio, né, essa bondade ela está presente, provavelmente não é. Né? Mas não tem como fazer uma afirmação assim, né? Não tem. Agora, uma coisa a gente não pode perder de vista. No universo, tudo é solidário. Tudo é solidário. As nossas existências são solidárias. Né? Existe uma ligação muito sólida nessa evolução. Né? Tudo é solidário. Os nossos encontros, desencontros, não está acontecendo por acaso. Existe uma ligação entre nós. Existe uma ligação entre nós e de nós para os outros seres. Né? A solidariedade é a regra áurea do universo. Né? Os planetas são solidários, as estrelas são solidárias. Olha só a necessidade, olha só a solidariedade que nós temos da Terra e a Lua. O que seria da Terra sem a Lua? Né? Talvez não existisse a vida humana como nós conhecemos agora na atualidade. Né? Então existe uma solidariedade muito grande. Que nos auxiliar. Né? Porque ninguém vai ser feliz sem auxiliar o próximo, sem ajudar o próximo, sem amar o próximo. Ninguém vai ser feliz. A gente pode até ter uma ilusão de felicidade, mas não vamos ser felizes verdadeiramente no sentido que Jesus nos trouxe de felicidade. Né? Então, nós temos que ser solidários, nós temos que ser fraternos, nós temos que ser tolerantes, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Né? Não fazer com o outro aquilo que eu não gosto que seja feito comigo. Né? Então, essa é a grande questão. Né? Você colocou muito bem, viu, aquela questão 1018 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se na Terra algum dia vai reinar o bem, né, a felicidade. Aí os espíritos dizem que sim, mas depende dos homens, depende de nós. Né? Quando nós extinguirmos o orgulho, a vaidade e o egoísmo do planeta Terra, esse aqui será o mundo feliz, o mundo de regeneração, que nós estamos tanto almejando. O mundo de regeneração já está pronto. Já está pronto. É o próprio planeta Terra. Né? Cabe a nós agora nos modificarmos. Ficarmos compatíveis com esse mundo, né? Com esse mundo, né? Para que ele realmente possa... para que nós possamos ser merecedores desse mundo. Olha, agora eu falaria assim para o Jaderson. É aquilo, né? Nós não sabemos quem é exilado ou não que está aqui, né? de outro mundo aqui na Terra. Mas nós temos que fazer o possível para não sermos exilados, viu? Isso. Temos que fazer um esforço grande. Mais alguma coisa, Ruth? Não, só isso mesmo. No momento só. Então, nós queremos agradecer aos nossos amigos, né, que se fizeram presente aqui na noite de hoje. Agradecer a Patrícia, viu, Patrícia, por ter se disponibilizado a nos auxiliar hoje. E as pessoas, né, os nossos amigos que estão aqui conosco, que estão lhe dando parabéns, né, pela belíssima explanação.
Viu? Obrigada. Obrigada a você, tá? E volte sempre. Tá bom. Foi um prazer, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu passo Tá para bom, ti, Patrícia. Luiz. Tá bom, então vamos encerrar. Já estamos no nosso horário, né? E só ratificando o que nós falamos no início, que muita gente ainda não tinha chegado na live, as nossas atividades na Casa Espírita ainda está em suspenso, né? Nós temos ainda estamos ainda um pouco temerosos. Os frequentadores da nossa casa realmente têm uma idade um pouco mais avançada, necessita de um cuidado maior, né? Mas com certeza vamos abrir com toda a segurança possível, mas não temos ainda a hora marcada, data marcada. E estamos, inclusive, acompanhando as informações da Federação Espírita aqui do estado do Ceará. E o presidente da federação emitiu uma nota pedindo para que as pessoas, né, as casas espíritas, tenham paciência, porque já houve um momento pior, nós estamos melhorando essa situação de pandemia. Tá? Então, a nossa casa, por enquanto, não temos nenhuma novidade para informar sobre a questão da reabertura. Mas tão logo seja realmente satisfatório o momento, nós vamos reabrir sim. E as nossas lives continuarão, não pararão mais, só que vamos mudar a data, quando iniciarmos as atividades na casa. Porque lá na sexta-feira, a sexta-feira nossa é dia de atividade, lá na casa. Então, nós vamos mudar o dia de sexta para outro dia mais compatível com os nossos trabalhos. Tá bom? Então, vamos encerrar com uma prece. Eu peço a Patrícia, depois que nós encerrarmos aqui, Patrícia, com a prece, você permaneça para a gente conversar no final, tá bom? Tá bom. Então, antes da prece, Fernando está só lembrando aqui que domingo tem Espiritismo em Debate. Ah, tá. Lá no IS, né? Já tem quem é que vai? Não, ele não. Ele só lembrou, tá certo? Olha, pense numa coisa que deu certo. Esse Espiritismo em Debate é uma atividade dinâmica. As pessoas fazem suas perguntas e é respondida ao vivo, né? Então, só um dia, só uma vez que eu não participei por causa de um problema de saúde, mas realmente vale a pena conferir. Realmente, a atividade nesse formato é muito elucidativa, né? Então, quem puder divulgar, né, todos os domingos, a partir das 18 horas, começa às 18 horas em ponto mesmo, né, e vai até às 19. É uma hora de debate sobre vários assuntos de ordem geral, né, à luz da doutrina espírita. A última foi o Walter falando sobre um problema de saúde mental, né, associado com o espiritismo. Então, muita pergunta, uma hora é pouco, né? Mas, por enquanto, a gente continua nessa uma hora. Participem, pessoal, vale a pena. Você vai fazer a nossa prece de encerramento, né, Ruth? Posso fazer. Pronto, então a Ruth vai fazer a nossa prece. Então, vamos lá. Nós possamos nos manter nesse clima de paz e harmonia que reina no ambiente nesse momento e agradecer a Deus, nosso Pai Maior, por mais essa oportunidade que tivemos na noite de hoje. Que nós possamos, Senhor, estar sempre presentes contigo em nossas mentes e nossos corações e possamos sempre assimilar teus ensinamentos. Muito obrigado, Pai, que tua presença divina esteja junto a nós nesse momento e permaneça conosco hoje por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Tá bom, pessoal. Então, uma boa noite a todos. A Patrícia, não saia, Patrícia. Vamos conversar ainda. Deixa eu encerrar aqui.